Olá, eu sou a Márcia Signorini e esse é o Gráfica Drops. Hoje o tema é o lombo. Lombo ou lombada são termos que indicam essa parte aqui do livro. Dependendo do tipo de acabamento que o livro tem, é um tipo de lombada que ele vai apresentar. E são muitas variações. Na parte 1 desse vídeo, nós vimos a lombada canoa, a lombada quadrada, o lombo redondo, a meia casaca e a lombada suíça. Esse tipo de acabamento é o Otabind. Parece japonês, né? Na verdade não é nada disso. Esse sistema foi desenvolvido mais ou menos nos anos de 1980 por uma grande editora finlandesa, a Otava Publishing House. Então eles produziam muitos livros didáticos, romances, ficção, tudo isso, e estavam em busca de um acabamento que mantivesse a questão econômica da brochura, mas que permitisse um manuseio melhor do material, né, do livro, para a leitura, principalmente para os didáticos, que requerem mesmo uma abertura melhor, né, para poder ver as duplas e tudo. Então eles inventaram esse acabamento. Logo em seguida eles cederam a patente para uma empresa alemã, que depois expandiu para o mundo todo e acabou patenteando essa técnica Otabind. É uma brochura, mas o dorso do miolo não fica colado na lombada, ele fica livre. Como é que o miolo se prende a essa capa? Por meio de duas fitas de cola paralelas aqui à espinha do livro, né? Duas fitas de cola, mais ou menos como se cola as guardas nas capas duras. E daí ela tem um detalhe que ela tem que ter dois vincos aqui, além do vinco da dobra da lombada, e na quarta capa esses vincos têm que estar um pouquinho mais afastados desse vinco da lombada. E aí, quando a gente abre o volume, o miolo está completamente solto e permite essa abertura. Aqui dá pra gente ver bem como é que são, nesse aqui que está desmontado, dá pra gente ver esses fios de cola que eu falei. Então esse acabamento é feito na mesma máquina de acabamento da capa dura, da capa brochura normal, só que tem alguns detalhes técnicos que tem que ser muito observados: o tipo da cola, a durabilidade dela, tempo de secagem e vários outros detalhes. E não são todos os fornecedores que desenvolveram esse procedimento aqui no Brasil, então é muito comum a gente ter gráficas que oferecem o Otabind, o lombo solto, mas na verdade eles aplicam uma fitinha de dupla face aqui na última página e na primeira página do livro. E isso não funciona, né? Depois de pouco tempo aquilo se desprende e não cumpre o papel que teria que cumprir. Então, se a gente vai indicar esse tipo de acabamento, é interessante pedir para a gráfica amostras de livros acabados dessa forma, para a gente poder se certificar de que estamos realmente comprando um serviço que é mais caro do que a brochura normal e que pode nos dar o resultado que a gente está esperando. E finalmente a gente pode ter também o dorso aparente, ou seja, como nesse exemplo aqui, o livro não tem capa externa, ele já está composto pelo seu próprio miolo e você vê na lombada a costura dos cadernos. Esse livro ele tem essa característica de que cada caderno tem uma cor forte na primeira e na última página. Então quando a gente olha a lombada, a gente vê essas cores aqui junto com a costura, então foi um acabamento bem interessante. A gente pode também, como nesse caso aqui, ter o papelão revestido, ter o elemento das guardas e ainda assim
manter esse dorso aparente, onde a gente pode ver aqui a linha de costura. E quando a gente vai deixar a linha de costura aparente, é interessante a gente usar uma cor de linha. Nesse caso aqui, ele usou a linha azul. Outro exemplo é esse daqui, desses catálogos da Pinacoteca, um conjunto de catálogos. Nesse caso, a capa é feita por um cartão um pouco mais rígido e tem umas guardas em papel craft também bem pesadinho. Eles são uns 180 gramas ou 240 gramas. Então, essas guardas estruturam a capa e o volume fica bem firme. Mas ele tem o dorso aparente, você vê as costuras por aqui. Eu acho bem bacana esse projeto. Aí o mesmo papel das guardas está usado aqui na luva, né? Então fez todo um conjunto. E finalmente esse outro tipo de acabamento, que também é bem interessante. Dorso aparente, linhas de costura visíveis. Essa impressão é feita no miolo mesmo do caderno, né? Naquela parte que seria uma lombadinha de cada caderno, vai uma informação em preto. Então, quando dobra todos, a gente vê aqui uma informação, né? No caso aqui é o nome do livro, Mary Poppins. E a capa é feita por, na verdade, duas guardas. Só que são duas guardas feitas em cartão. Nesse caso também, a linha que aparece lá na lombada, que foi usada no miolo, é a linha preta. E aqui tem uma justificativa maior ainda, é muito interessante esse projeto, porque as ilustrações dele são do Ronaldo Fraga e todas as ilustrações são bordados, na verdade, são bordados de verdade que foram depois fotografados e escaneados, né? Então fica sempre um resto de linha preta em cada ilustração. E essa linha preta está na costura dos cadernos e aparece aqui na lombada do livro. Bem, para finalizar, vou falar aqui de algo que normalmente é uma dúvida, né, de quem desenha livros, que é essa questão aqui da orientação do texto na lombada. Qual que está correto? Esse lido de baixo para cima ou esse lido de cima para baixo? Quando a gente pensa na leitura do livro assim na estante, como a gente vê, esse seria o mais correto, porque a nossa leitura ocidental é de baixo para cima e da esquerda para a direita, e esse seria errado. Quando você coloca os livros na horizontal, em cima da mesa, aí parece que esse está certo e esse está errado. Então, na verdade, são duas formas, dois sistemas de colocação de texto nas lombadas. Esse de cima para baixo é o sistema americano. Esse de baixo para cima é o sistema europeu. Existe uma norma brasileira que é a ABNT NBR 12225, que orienta a que se use o estilo americano, texto de cima para baixo. Mas como todas as normas, isso não é uma regra absoluta. Você pode seguir ou não, fica a seu critério. Então, algumas editoras adotam um sistema, outras adotam outro. Alguns designers gostam de uma forma, outros designers gostam de outra. Então, a gente vai continuar vendo os livros na estante, variando ali a forma do texto, e eu acho que também isso não tem importância nenhuma. Então, sobre lombos, sobre lombada, acho que eu falei bastante coisa, dei vários exemplos de possíveis conformações dessa parte do livro, mas obviamente isso não esgota o assunto. Se você tem na sua casa ou na sua estante ou viu numa livraria um livro que tem uma lombada diferente dessas que eu mostrei hoje, anota aqui nos comentários, aí nós vamos ampliando aqui o nosso repertório. Tá bem? Por hoje é só. Tchau, tchau, até mais.